como eu estava dizendo no bloco anterior, eu tratei exatamente da corrente do desenvolvimentismo, criada exatamente por Keynes, na década de 20, de 30, ou seja, do século passado, nos Estados Unidos. Ele é de origem irlandesa, porém migrou para os Estados Unidos e influenciou muito a política americana dos anos 20 e 30. Foi exatamente ele, e através dele, com o presidente Franklin Delano Roosevelt, que praticamente deram aos Estados Unidos e constituíram a maior nação do mundo através exatamente de uma política desenvolvimentista, ou seja, com a quebra da Bolsa, na quebra da Bolsa de Nova York, o país estava afundado, a maior crise, a maior depressão. Você tinha que juntar 1,5 kg de dólar, né, praticamente para comprar um pão. Isso é um absurdo, inflação altíssima, né? Só no Brasil que tivemos inflação de 79% ao mês, não, hein? Dizem que chegava a um ponto na história americana que quando um cidadão ia tomar um cafezinho, ele chegava e pedia um cafezinho e pagava, né, com 1,5 kg de dinheiro, né? Quando ele tomava um cafezinho e colocava a xícara de novo, né, no pires, o cafezinho já subia de novo o preço. A que ponto chegamos, gente? Exatamente a este ponto que não queremos que cheguemos no nosso país, já que os Estados Unidos quebraram por causa dos bancos, por causa exatamente da política monetarista, né, do chamado grupo monetarista do Kruger, lá de Chicago. Porque os bancos tomam tudo, querem tomar tudo de nós, o máximo possível, exigir-nos o máximo. E eu sempre fui a favor da corrente desenvolvimentista. Qual a diferença? É única e simplesmente o seguinte: na corrente desenvolvimentista, os agentes sociais atuam no conjunto, ou seja, você tem a agricultura, o comércio, a indústria e o setor de serviço, que são controladas pelo ministro da Fazenda e não pelo Banco Central tão somente, né? Onde também os bancos, ou seja, como um agente a mais, atuam no conjunto, ou seja, nós temos as forças de produção atuando sob uma batuta só, do ministro da Fazenda, não é? Ao passo que a corrente monetarista, exatamente a corrente bancário-financeira que quer dominar o nosso país e domina a maioria dos países do mundo, inclusive os Estados Unidos, querem que através do controle monetário, ou seja, do dinheiro, da emissão do papel moeda, não é, se controle o desenvolvimento da nação. Então, veja bem, todo um país nas mãos de meia dúzia de banqueiros, não é? Que, aliás, apenas 30 famílias de banqueiros mundiais, que participam, inclusive, do grupo de Bilderberg, famoso grupo de Bilderberg, que é uma reunião dos banqueiros mundiais, com a grande parte, grande parte dela no mundo ocidental, hoje, inclusive, também na Ásia, mas queremos dizer que 70%, 75% são de europeus e americanos, né? Praticamente dominam o mundo todo, né? Dominam as guerras, dominam os países, as dívidas, sobem o preço de commodities, do açúcar, do café, de tudo, do minério, tudo isso aí é banco, gente. Por isso que, uma vez mais, estamos vendo sendo reeditado no nosso país esta corrente monetarista que está colocando o nosso país agachado, está colocando o nosso país prostrado. Estão vencendo a guerra, porque também eles vencem a guerra com os meios de comunicação. Os grandes jornais, as TVs e rádios, a eles são vinculados, a esses grupos financeiros são vinculados os meios de comunicação que participam, inclusive, do grupo de Bilderberg, que é um grupo constituído exatamente, né, há muitos anos atrás, praticamente 1954, né, foi criado este grupo de Bilderberg. É o nome de um hotel, chamado Hotel Bilderberg. Na Holanda, foi feita a primeira reunião realizada pelo príncipe Bernard, que convidou alguns banqueiros da Inglaterra, da Suíça, né, da Alemanha, né, da França e alguns americanos também. Foram feitas algumas reuniões e traçaram o destino do mundo. A partir da Guerra Fria, onde havia um pêndulo entre Estados Unidos e Rússia, eles entenderam bem que para que pudesse dominar e entregarem-se a um domínio global, era necessário exatamente através da constituição deste grupo fortíssimo para dominar as nações do mundo. Então, nosso país agora, lamentavelmente, você está vendo, a presidente atual,
presidente Dilma, chamou alguns banqueiros para conduzir a nossa política monetária. Então, estamos indo para o caminho monetarista, do arroxo monetário. Vamos cobrar mais juro. A taxa básica, que é a taxa Selic, que é exatamente a taxa que o governo pratica, vai subir. Com isso, nós vamos ter desemprego, a indústria vai ficar mais enforcada, o comércio também venderá menos e os juros do cartão de crédito subirão mais, dos bancos também. Eu estou alertando isso, falando isso porque agora vejo, inclusive, no nome, como nome que vai dirigir a nossa política nacional, um homônimo meu, que é exatamente Joaquim Levy, que veio exatamente do Bradesco, um banco fortíssimo, que exatamente tem, sob a sua chancela, né, a sua chancela, o empréstimo, inclusive, a doação de muito dinheiro nas campanhas dos principais candidatos. Deles eu não recebi nada, nem desejaria receber. Por isso que eu apregou o desenvolvimentismo. Nosso programa se encerra aqui, mais uma vez, né, sob a batuta deste que vos fala, mas dizendo que no próximo programa vamos prosseguir com o mesmo tema, mesmo porque estamos aqui sendo chamados e convocados pela internet, por muita gente que... Levi Fidelis, fala mais sobre Bilderberg, fala mais para a gente sobre bancos, e vou falar no próximo programa sim.